Judas, versículo 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Fomos chamados de onde? Para onde? Quem ele chama? Por que ele chama? Ele chama quem? No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31, ele diz: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, não precisa de médico, e sim os doentes. Não vim chamar a comunhão, chamar de estar nele, a habitação dele, habitar nele, ele habitar em nós, sermos templo da sua habitação, termos o nosso maior amor, ele na nossa vida, ele a prioridade da nossa vida, o sentido de viver, tornar ele na nossa vida. Ele nos chama, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus veio chamar o lixo deste mundo, o miserável, o negligente, o incrédulo, o sujo, aquele que às vezes a gente fala, a gente não tem nada para oferecer ao Senhor. Tem sim, nós precisamos entender isso, temos sim, e muito que oferecer ao Senhor. Pecados e pecados, é isso que de nós temos o que oferecer. Alguém faz a oração: Senhor, eu não mereço nada do Senhor. Merece sim condenação e inferno. Como vai falar que não merece nada? Nós merecemos sim. Nós temos muito que oferecer de nós mesmos a Deus. Temos muito que oferecer? Estou repetindo: pecados, miséria, incredulidade, indiferença, deslealdade. Isso nós temos que oferecer. Tudo que não presta. Eu não sei de nós mesmos, a não ser aquilo que o Natal falou na oração. A vida de Cristo em nós vai satisfazer o desejo do coração do Pai. Isso que o Natal falou na oração. Não por mim, mas pela vida de Cristo em mim. Aí sim, exatamente como o Natal falou na oração. Mas de nós mesmos, ele quer nos chamar, e chamar doente, fracassado, miserável, incrédulo, sujo, imundo. É isso que ele chama. Quando nós vemos aqui o técnico da seleção brasileira aí, quem é hoje? O Tite. Ele chama quem? Os piores jogadores? Vai chamar o time do São Bento para representar o país? Pode até acontecer, mas vai ser ridículo, né? Ele chama os melhores para fazer parte de um time para vencer. Deus, na pessoa de Cristo, chama os piores, os perna de pau, os problemáticos do joelho, do tornozelo, da coluna, tudo que está perna de pau. Ele chama quem não presta, os incapazes. E ele faz desse time dos incapazes, dos quebrados, um time mais do que vencedor, mas por aquele que o amou. Esse é o chamado. Ele chama, não chama gente boa, chama gente ruim, para fazer
parte desse time de mais do que vencedores. Porque eu e você, em Gênesis, olha só a situação minha e sua. Ele vem chamar. Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem, quem fez mau juízo de mim, de eu falar isso daqui, está testificando a maldade que está dentro do seu coração ali. Está aí, ó. Você ficou bravo comigo de eu falar aquilo? Está aí a prova. Está aí a prova. Você precisa ser alvo você é alvo do chamamento de Deus. Vamos mudar esse negócio aí. Já fica bravo com qualquer coisa. É assim, casca de ovo. Casca de ovo, irmão, precisa da cruz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente. Continue. Eu e você somos esse traste aqui, ó. Eu e você. E ele chama essa camada. Eu faço parte dessa camada, desse chamamento. Ele só chama essa turma que nós fazemos parte dela, para participar da sua glória, da sua presença. Ele não pega gente boa, só pega gente ruim. Ele não chama gente que pode, ele chama gente que não pode. Ele não chama a pessoa cheia de recursos próprios, ele chama quando os recursos próprios se esgotaram. Não tenho mais nada em mim que justifique ele chegar até mim. Eu não tenho mais nada. Se ele chegar a mim, vai ser pelo caminho gracioso de um amor incondicional. Como entra na nossa cabeça um negócio desse? Eu tenho que desempenhar para ser aceito? Nem tente. É porque você não consegue desempenhar que ele chega até você e alcança você. Irmãos, muitas dessas colocações estão falando do Evangelho. Isso é Evangelho. O Evangelho, ele é tanta graça, que o religioso não quer. A pessoa quer desempenhar para ser aceito, e ele vem para chamar alguém que acabou os recursos do desempenho pessoal. Nada que eu faça vai agradar a Deus, então eu preciso que Deus me aceite, me receba, me faça desta porcaria a sua habitação. E Deus não habita em lugar sujo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, texto que nós já sabemos: todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Essa é uma tradução. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Portanto, todos nós somos pecadores por natureza. Nós já nascemos com a natureza de Adão, e essa natureza de Adão, ela está dentro do ser humano, e dentro desse ser humano chama-se velho homem. Esse velho homem, se ele não experimentar a morte de cruz, não tem jeito o portador desse velho homem entrar no céu. Exemplo, vou pegar o Enoque. O Enoque não vai entrar no céu se o velho homem que já nasceu dentro do Enoque não for submetido à cruz de Cristo. O Enoque pode aceitar Jesus muitas e muitas vezes, mas se o velho homem dentro do Enoque não experimentar a cruz, e cruz é morte, o Enoque vai para o inferno por causa
do velho homem dentro dele que não foi tratado por Cristo e este crucificado. Amém, irmão? Amém. Ele diz em Romanos 5,12, estou só fazendo uma base rápida, que esse Deus, Ele busca, Ele chama os incompetentes, os miseráveis, aquele que não consegue nada. Aí se você, para alguma denominação, algum grupo, você fala assim, alguns grupos da igreja, quando não entendem essa obra da cruz, desse evangelho, ele fala assim, aonde está que estão essa turma que ele está dizendo aí? Acho que deve estar lá fora, viu? Deve estar lá na cadeia, lá na FEBEM, lá, né? Assim, está lá na FEBEM, está lá no presídio, está lá na penitenciária, está lá na clínica de dependente químico, está lá nas madrugadas da vida, aí pelos cantos, para cá e para lá. Deve estar lá essa turma, não, essa turma está aqui, ó. Aqui, eu não estou dizendo necessariamente nesse lugar, aí tem aqui também, mas as reuniões das chamadas igrejas, é como aquela velhinha história, o pastor falando do pecador, homem pecador, ele citou lá Romanos 5,12, que é o texto próximo, por um só homem entrou, esse um só homem é Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí tinha uma pessoa visitando e a irmã da igreja, aí a visitante disse para a irmã da igreja, ele está falando sobre quem? Esses pecadores aí perdidos. Aí a irmã da igreja falou assim, é todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja. É todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, como ali dentro não tivesse joio e trigo. Como todos que dizem morri e ressuscitei, significa que é realidade na sua vida. Nem todos. Nem todos que dizem aceitei a Jesus, eles ficaram sabendo de que Jesus já tinha aceito eles. Por isso que não tem realidade. Não fica sabendo que Deus em Cristo já aceitou ele. Ele não sabe disso. E aí ele fica, mas foi por um ato que eu fiz, foi eu aceitei. E aí não vai ter realidade espiritual. Pode ser uma pessoa muito envolvida com a comunidade, inclusive, mas nova criatura não é, não foi feito, porque a nova criatura não se faz, a nova criatura ela é feito nova criatura. Chamados. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 22, Mateus 22, versículo 3, ele diz, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ele chama, e ele tem chamado. Quantos têm se chamado? Esse zunido no seu ouvido vindo do céu, chamando ele para uma plena comunhão com o Senhor, e eles não têm atendido a esse chamado. O Senhor Jesus Cristo chama eu e você, mas Ele chama para morrer. Ele chama para morrer. Aquilo que nós éramos, aquilo que nós somos, de nós mesmos. Ele chama para morrer. Se isso não acontecer, não tem céu, não tem intimidade com o Senhor. Pode ter muita religião, tem muito serviço, na igreja inclusive, mas não pertence ao reino. Essa turma foram convidados,
mas não quiseram. Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, e eles encontraram, chamando, passando um arrastão, para que esses que forem pegos nesse arrastão fizessem parte da festa, casamento do seu filho. Quem participa dessas bodas? Tanto no versículo 2 ele diz: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho, chamando para uma plena festa, mas muita gente. Os que consideravam bons, que consideravam dignos, não quiseram. Aí ele diz: sai pelas ruas, pegue o cara que está estrupiado no semáforo, imundo, sujo, cheirando mal, pega as prostitutas, pegue todos que não prestam, pegue o ladrão, pega ele. Para quê? Para que todo esse pessoal faça parte do reino de Deus. Que absurdo isso. Mas é esse pessoal. Chama eles. Aqui é para quem não presta. Mas se houve um arrependimento, o lugar está reservado. Como entra na nossa cabeça um troço desse? O céu, ele é composto dos ex-assassino, ex-mentiroso, ex-religioso, ex-desesperados. Todos os ex que não prestavam, está reservada a cadeira no céu. Mas todos aqueles que se julgam que são merecedores, não tem reserva na cadeira no céu. Passa um arrastão agora, no versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Quem? Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Uma boquinha livre nessa hora da noite com essa fome? Tô nessa. Não é assim? Mas os outros que se consideravam dignos já estavam cheios. Esses não quiseram participar. É um absurdo, né, Vinícius? Mas isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Estão contando para a gente uma experiência que eles tiveram com os adolescentes, né? Internos por vários motivos, com a justiça. Mas quando se chega conversar com uma pessoa que sabe quem ela é, a imunda que ela é, e você fala um negócio desse, essa pessoa começa a chorar e diz assim: é para mim também? É claro que é para você. É claro que é para você. Irmãos, eu e você não prestávamos antes do novo nascimento, e agora continuamos não, e agora que a gente sabe o quanto não presta mesmo, mas agora ele invadiu o nosso interior, ele nos deu consciência, nos deu sensibilidade espiritual, nos deu discernimento pelo próprio Espírito de que Ele é aquilo que nunca fomos.
resolveu nos dar algo que jamais teríamos se não fosse esse chamado gracioso, amoroso, que chega quando uma pessoa percebe que ele é pecador, ele se rende. Mas o religioso dificilmente foram convidados, bons e maus, mas um grupo que achou que era muito bom, ele não precisava nem de convite, porque era tão digno de ir na festa que ele poderia ir por conta própria a hora que ele quisesse. Não vem de qualquer jeito, não. Lucas 19:10. Lucas 19:10, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você já foi perdido uma ocasião? Você tem consciência tranquila de dizer para quem quer que seja que você está numa posição de onde jamais você teria dignidade de estar nesse lugar? Se você está ocupando essa cadeira nunca foi sua e jamais você sentaria nela se não fosse um Deus gracioso que mexe até você. Você tem consciência disso? Ou você está aí achando que eu não era, mas agora porque eu nasci de novo, agora eu tenho mérito e condições? Continua não tendo mérito nem condições. A condição é Ele, o mérito é dele, o favor é dele, a cadeira é dele, e é Ele que determina se eu e você vamos sentar. E até sentar é Ele que faz. E mantém a gente sentado nessa posição diante de Deus, é Ele que nos mantém. Porque senão eu e você ficaríamos arrogantes, metidos a besta. E aí nós íamos achar que nós podemos agora sentar num trono, num tribunal e julgando as pessoas. Você não, você sim. Você não, você sim. E é dois, para a gente estar aí nesse lugar aí, julgando e condenando este ou aquele. Porque nós estamos achando agora que nós somos os pais. De onde Ele nos chamou? Dá uma olhadinha em João, capítulo 15. João 15. João 15:19. Se vocês do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo nos odeia. Não fomos nós, estando no mundo, e resolvemos escolher a Jesus. Isso não é o que ensina o Evangelho. O Evangelho diz: nós estamos no mundo e Ele resolveu nos escolher do mundo, quando nós estávamos envolvidos com o mundo. Irmãos, tem duas situações: o mundano e o mundanizado. O mundano é esse que o Senhor foi e o chamou para morrer, ter a experiência da morte e ressurreição em Cristo. O mundano é aquele que já nasceu de novo. O mundanizado é aquele que já nasceu de novo,
mas ainda está envolvido com os interesses do mundo, se importando com a opinião das pessoas que não conhecem a Deus. Se importa, o que vão pensar de mim? Isso tem mundanizado. Vamos pegar alguns padrões lá do mundo, trazer dentro da igreja, para identificar com algumas coisas do mundo, para que a gente possa trazer as pessoas do mundo para a igreja. Isso é mundanismo. Isso aí não funciona no reino de Deus. Vamos trazer algo parecido, para ver se atrai as pessoas do mundo. Se a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não atrair as pessoas, nada mais pode atrair as pessoas para Cristo, para Deus. Porque foi Ele que foi lá no mundo e nos escolheu. Muitas vezes a gente não estava tão envolvido com este mundo pecaminoso, mas dentro de nós ainda tinha a natureza do pecado. Nós éramos mundanos, não tínhamos sofrido as influências da cruz de Cristo no nosso interior, então nós éramos mundanos. 1 Pedro 2,9 ele diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem fez eu e você exclusivos dele? Por uma decisão minha e sua? Jamais, nunca. Foi uma decisão que partiu do Senhor. Quando o Senhor morreu ali na cruz, o véu, 5 metros de altura, o véu se rasgou de cima para baixo, esse livre acesso. Foi Ele que abriu o véu de cima para baixo. Significa Deus fazendo para alcançar o homem, obra da graça. Porque se o homem pudesse fazer alguma coisa, rasgaria o véu de baixo para cima. Se qualquer homem fosse abrir aquele véu, ele, se pudesse, ele abriria de baixo para cima. Mas Deus que abriu de cima para baixo, ensinando eu e você que a porta para entrar no Santo dos Santos, Ele já abriu por esse vivo e novo caminho, que é a cruz. Ele fazendo, Ele me aceitando, Ele me atraindo, Ele me conquistando, Ele chamando a minha atenção, Ele providenciando uma libertação interior. É Ele tirando a nossa velha vida e nos dando uma nova vida. Ele tirando o nosso coração de pedra e nos dando o coração de carne. Ele tirando o império das trevas e nos dando o reino do Filho do seu amor. Ele tira uma família de perdidos pecaminosos e nos coloca numa família de Deus caminhando para o céu, de graça. Ele chama nós participarmos. Ele diz: vocês são exclusivos de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não podemos fazer o que a gente gosta, que a gente tem prazer. Nós morremos para nós mesmos. Ele nos chamou para outra realidade. Você não diz: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Agora é Cristo que vive em nós. Houve uma substituição, mas Ele nos chamou para isso. Ele diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, propósito, o supremo propósito de Deus na minha e na sua vida. A fim de quê? De proclamar, esses que foram as
aceitos, foram chamados, foram atraídos, foram misturados em Cristo na cruz, foram unidos em Cristo na cruz, na morte e ressurreição. Ele diz agora: proclamai-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Ele vos chamou de onde? Nos chamou de onde? Das trevas para o quê? Para a sua maravilhosa luz. Mas ele diz aqui também, Colossenses 1,13: eu gosto dessas coisas, eu gosto de parar. Eu falo, ele nasceu nele, mas chega até mim. Ele habita, ele age, ele me sustenta, ele me faz permanecer. Ele, que é a rocha, me fortalece na própria rocha. Eu perguntei para um pastor pouco tempo atrás: está firmado na rocha ou não? Graças a Deus. Posso fazer uma pergunta? É claro, pastor. Ele falando para mim: é claro, pastor. E ele também, pastor. Eu falei: claro, pastor. É a rocha que firma o Senhor nela, ou é o Senhor que se firma na rocha? Eu falei: eu me firmo na rocha. Eu falei: irmão, está faltando aí revelação do Evangelho. Eu me firmo na rocha. Eu falei: irmã, é a rocha que firma o Senhor nela, não é o Senhor que se firma na rocha, não. Você está vendo? Está vendo que a religião que faz? Isso é um tipo de mundanização. Esse pastor, eu vou falar que ele é mundano? Não. Eu vou falar que esse homem é de Deus, uma nova criatura. Ei. Mas uma nova criatura mundanizada. Aí eu que me firmo na rocha. Olha lá. Está achando que pode agora. Será que eu estou sendo claro? É a rocha que é Cristo, nos firma nele. Nós não conseguimos nos firmar nele, se não for por ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aí ele vai falar sobre esta rocha aqui, esse rei que reina através do reino dele implantado em mim e em você. Aonde está esse reino? Quando uma pessoa é nova criatura. Olha lá Lucas. Olha Lucas. Capítulo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino de Deus é um governo de Deus sobre a nossa vida. Nós fomos libertos de um império das trevas, onde nós estávamos sujeitos a um governo que governava através de um homem velho que estava dentro de nós, chamado velho homem, com uma natureza de Adão, o pecado. E com aquela natureza de Adão, que era o pecado, era um velho homem, velha criatura. Mas quando ele nos transplantou, nos tirou desse império das trevas, como velho homem, com a natureza de Adão, ele nos crucificou em Cristo, ele tirou de nós o velho homem e nos fez novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade, com uma nova natureza, uma natureza divina, Cristo habitando em nosso interior. Tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É barato isso?
nos chamou, nos conquistou, nos atraiu, constrangidos pelo amor dele. Por isso que ele diz aí em 1 João, 1 João capítulo 2, ele nos chamou do mundo, e agora ele diz, nós falamos aqui na sexta-feira, o apóstolo João, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele tinha aproximadamente de 35 a 36 anos de idade. Ele viveu até 90 anos, lá na ilha de Patmos. O apóstolo João, não é João Batista, João Batista é outro. Apóstolo João, ele viveu para o Senhor Jesus Cristo toda a sua vida. É como uma certa vez perguntaram para George Miller: eu vejo o senhor com uma dedicação, viver para Cristo, tudo para o senhor é Cristo, tudo para o senhor é o céu, só fala da cruz, só fala que há glórias na cruz constantemente, desse amor incondicional de Deus, de viver para Deus, viver em Cristo, viver para Cristo. O que aconteceu com o senhor? Ele disse: um dia George Miller morreu. Morreu para George Miller e todos os interesses de George Miller. O Otmani estava no trem, viajando para outro lugar, anunciando a palavra. Naquele vagão tinha 3 pessoas, e eles queriam jogar baralho em dupla. O senhor chinês, o senhor não pode sentar aqui nessa mesa aqui, nesse vagão só tinham 3 pessoas, tinham 3, com ele 4. Nós estamos aqui jogando baralho, dinheiro aqui, para passar o tempo. Vai longe aí. O senhor não quer jogar com a gente aqui? Ele disse: não, muito obrigado. Por que o senhor não pode sentar na mesa aqui, sentar e jogar esse baralho aqui com a gente? Ele disse: eu não tenho mãos. Eu preciso de mãos para jogar as cartas. Eu não tenho mãos. Mas eu estou vendo que o senhor tem mãos. Mas essas mãos já não são mais minhas. Essas mãos pertencem àquele que me conquistou, que é a minha vida. Irmão, você tem essa realidade na sua vida, irmão? Não mais eu. Não mais eu. Será que isso é verdade, esse evangelho é verdade na minha e na sua vida, irmãos? O seu cristianismo é dessa forma. Os interesses de Otmani morreram. Os interesses de George Miller morreram. Eu morri para mim mesmo, quando Cristo me fez morrer naquela cruz e me ressuscitou. Eu estou morto. O Senhor nos chama do império das trevas para nós pertencermos ao reino do Filho do seu amor, debaixo de um governo eterno, santo, poderoso, que tem os seus mandamentos se cumprindo em mim e em você pelo poder dele, mas não impondo, mas nos ganhando, nos conquistando. 1 João 5,19.
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O cristão, ele não usa os modelos desse mundo para tornar padrão no seu viver diário. Porque ele está morto para o mundo. Gálatas 6,14: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu morto para o mundo. Faço de novo a pergunta: que cristianismo tem sido o seu e o meu? Nós temos respondido a esse chamado? Quem sou eu diante do Senhor? Lembra, né, irmão? Quem é você no escuro? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando o seu marido pisa no seu pé? Quem é você quando a esposa pisa no seu pé? Contraria você. Quem sou eu quando o Senhor me chama para uma tarefa que eu devo negar a mim mesmo? Quem sou eu? Que cristianismo é esse? Que o Senhor me chama para uma tarefa e eu não respondo ao chamado dele. Quem sou eu? Se ele me chamou, de onde? Para onde? O homem que está envolvido com este mundo não está preparado para o mundo vindouro. Não são minhas essas frases, tem mais uma. Somente aqueles que já experimentaram o morrer para este mundo sabem como viver bem no mundo. Vou repetir. Somente aqueles que já experimentaram o morrer para o mundo sabem como viver bem no mundo. E no mundo tereis aflições. Está apavorado por causa das aflições? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu habito em você. A gente esquece que ele habita em nós. Lutero, está me vendo vestido de preto? A esposa de Lutero, vestido de preto. Está vendo o vestido de preto? Tô. O que é isso, vestido de preto? Eu estou vestido de preto porque eu estou vendo as suas reações e o seu afobamento aí, seu jeito de encarar os problemas como o seu Deus estivesse morto. Por isso que eu estou vestido de preto. Estou vestido de preto por quê? Porque eu vejo as suas reações. Em todas as circunstâncias da vida, eu vejo as suas reações. Vendo as suas reações, para mim, o seu Deus está morto. Por isso que eu estou vestido de preto. Então, às vezes a gente fala aqui, ó, meu Redentor vive. Mas quando encara qualquer probleminha, parece que o Senhor está morto para nós. Segure esse desespero.
cristão é nada. Ele está sendo formado em você, se você é nova criatura. Mas você e eu precisamos saber que Ele está sendo formado em nós. Está faltando muito de Cristo, de porção de Cristo em nós. É porção, mas porção. O que é essa porção de Cristo? É de glória, em glória, em glória. E glória é Cristo. Cristo, mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo. Agora, diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de Cristo. Eu preciso que Cristo viva abundantemente no meu interior, porque eu me apavoro com pouca coisa, e quando eu deveria estar descansado, eu perco o rumo, não durmo, quero jogar tudo para cima. Ele nos chamou de um lugar para um propósito, nos colocar em outro lugar. E Ele continua nos chamando. Aquele que já chamou, que Ele deu ouvido para mim, para você, para capacitar-nos para poder ouvir a sua voz. Muitas vezes nós temos ouvido para ouvir muitas vozes, mas a única voz que opera tremendamente, que entra para o ouvido, vai direto para o coração, a gente não quer ouvir. Está tapado os ouvidos. E muitas das vezes nós não disponibilizamos nossos ouvidos para ouvir. Por isso que poucos reúnem como igreja. Não coloca os seus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar. Ó, gente, eu gosto da verdade. E essas verdades já me pegou lá em casa. E já doeu lá. Para depois passar para vocês. Tomara que doa em vocês. Tomara que você saia aqui batendo o pé no chão, duro. Se saiu meio bravo, se não houve arrependimento e quebrantamento aqui, que vá bravo para casa, porque aí significa que fisgou. E se fisgou, o Senhor vai tratar. Porque se Deus nos ama incondicionalmente, chega até nós. Para que Ele nos chamou? A fim, Efésios 1:12, a fim, propósito, a fim, vamos ler juntos? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. Agora alguns acham assim: Ele me salvou para tirar eu do inferno, agora botar eu no céu, que maravilha. Você só contenta com isso? Isso daí é só o início. É só o início. Tem aquele que iniciou em vós a boa obra, há de completar até o dia de Cristo Jesus, vai nos transformando a imagem do Filho. Ele quer ter uma família parecida com o Filho dele, semelhantes a Ele. Esse é o propósito. Quando você é parecido com Jesus? Para sermos semelhantes a Ele. Se Ele está trabalhando em nós, e é de glória em glória, de Cristo mais Cristo, o que você tem dentro de você, que não é você, é dele. O que identifica dentro de você que não é você, é dele. Você tem certeza, não é Deus. É daquele que habita em mim, que age em mim, que continua sendo formado em mim. Romanos 1:7.
A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamados para seres santos. Eu sou santo? Você é? O que é santo? Separado por Deus para o tratamento particular com esse Deus que nos separou. Santos. Em todo o nosso procedimento, sermos separados por Deus e para Deus, tirando a gente desse mundo, desse modelo do mundo. Podemos muito bem ser aceitos nesse mundo, mas e no reino de Deus? Se Ele nos transportou lá para este reino, sermos santos. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Ele não escreveu para a igreja de Corinto? Eram todos santos? A igreja de Corinto estava recebendo essa carta aos santos. Dê uma olhadinha em Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque é a figura de Cristo. Nem todos. Manda uma carta aos santos da igreja do Evangelho da Cruz, mas todos que participam, que frequentam aqui, são de fato santos? Foram regenerados? Nasceram do Espírito? Nasceram de Deus? Foram batizados no corpo de Cristo? Não tem água aí? No corpo de Cristo, na morte e ressurreição? Entraram pela porta e saíram pela porta, que é Cristo? Nem todos israelitas são de fato de Israel. Nem todos. Mas aqueles que nasceram de novo, né, Deus? É verdade. É verdade. Nem todos. Mas Ele nos chama para sermos santos. Para sermos santos. Vamos concluir aqui em 1 João 4:9. Eu vou só citar um texto. Antes desse texto, em Efésios 1:4, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou, e continua. Em 1 Tessalonicenses 4:7, só ouça, e você que está com caneta e papel na mão, anota. Em 1 Tessalonicenses 4:7 ele diz: porquanto Deus não nos chamou, é interessante o Efésios 1:4, ele diz: assim como nos escolheu nele, em Efésios 1:4. Agora em 1 Tessalonicenses 4:7 ele diz: porquanto Deus não nos chamou. Para onde ele fala, ele chamou, nos escolheu. Agora em 1 Tessalonicenses 4:7 ele diz: porquanto Deus não nos chamou. Ele não nos chamou para quê? Ele nos chamou para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. E Ele não nos chamou para quê? Ele não nos chamou para a impureza, e sim em
santificação. Para a santificação. Ele não nos chamou para a impureza. Nós, a priori, todos nós éramos impuros, por natureza. Mas quando Deus nos colocou em Cristo, na morte e ressurreição, Ele, que é puro, veio habitar em nós. Agora Ele diz, Ele não chamou para você continuar impuro, não. Não vai achar que continua na impureza e está no império, está no reino do Filho do seu amor. Vamos lá em 1 João 4,9 e vamos terminar. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho unigênito, mas Ele também foi feito primogênito. O unigênito é o único que tem a natureza exata do seu Pai. É o único que tem a natureza exata do seu Pai. Nós não temos natureza exata de Deus em nós. Mas o Filho habita nos filhos, para fazer desses filhos serem parecidos com o Filho. Estou sendo claro? A gente tem repetido bastante vezes isso daí. Isso é santificação. Quando o Filho de Deus, Ele é desenvolvido em nosso interior, nós sendo diminuídos e Ele sendo formado. Santificação, a salvação não é pela lei, é pela graça. E a santificação também não é pela lei, é pela graça. A santificação é Cristo vivendo abundantemente em nosso interior. E uma das qualidades do nosso Senhor é santidade. Ele é santo. Impossível uma pessoa dizer: eu tenho a habitação do santo habitando em mim, mas eu vivo em pecados. Não tem casamento entre a vida santa de Cristo e a pecaminosidade do homem. Não existe esse casamento, não existe esta união, não existe comunhão, não existe mistura, porque já houve uma única mistura quando esse santo nos incluiu no seu corpo. Nós pecaminosos fomos crucificados com ele e ele nos ressuscitou como homens e mulheres portadora de uma nova natureza, Cristo habitando no interior dessas pessoas. Então elas foram feitas santas por causa do santo que habita no interior delas. Santificação não trata de eu deixar de cometer aquele pecado. Isso não é santificação. Santificação é Cristo sendo formado de glória em glória, sendo formado nos filhos. E ele, como primogênito entre muitos irmãos, uma família de filhos parecidos com o Filho. Esses filhos santos, santidade. Mas nós vamos viver. Vou ler de novo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, dentro de nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Cai fora eu viver
eu tomar uma decisão por mim mesmo? Não, mas Ele já tomou uma decisão por mim e por você. Ele já te chamou para uma vida santa, separada, para os propósitos de Deus. Isso faz parte do supremo propósito: ter uma família de filhos parecidos com o filho dele, em santidade, vivendo para a glória de Deus.